pastor faz uma escala, né, de quem vai pregar nos domingos. Às vezes ele me coloca e a Poliana, eu estou pensando que está à noite. Irmãs, nós vamos estar ouvindo a palavra de Deus, e eu gostaria que as irmãs não cochilam não, fica atenta à palavra de Deus. A Poliane, ela tem um curso pastoral, que é o bacharel em teologia, porque antes ela já foi aprendendo desde criança, toda a idade ela trabalhou com as crianças na igreja, e quando nasceu o pai já era obreiro já, e nós já estávamos no campo, e esses meninos foram consagrados e treinados na frente de batalha, dentro da fornalha, tudo que a gente passava, eles passavam também, e nunca saíram da igreja, aceitaram Jesus, e estão com Jesus até hoje, 3 pecadores, mas estão com Jesus Cristo há tempos aí, andando com o Senhor, com a palavra de Deus. E as irmãs ficam atentas, que Deus vai falar através da palavra. Depois a pastora Marilza também vai ministrar. E irmãos, irmãs, às vezes eu penso que eu estou no culto à noite falando irmãos. Eu estava orando com as irmãs ali na terça-feira à noite. O Senhor me mostrou o teto da igreja. Olha, abra a mão assim. Eu não sei o que você está precisando na sua vida espiritual, porque o Senhor já derramou tanto presente, que eram caixas embrulhadas em papel de presente. E o Senhor derramou sobre nós. Então receba. Se você quiser acender os de lá, pode acender. Então, irmãs, receba da parte de Deus. Aqui na Igreja Batista, nós trabalhamos com a profecia da palavra de Deus. Se tem revelação, se tem profecia também, a palavra diz para nós não rejeitarmos as profecias. Mas a palavra de Deus é a profecia que nunca falhou, jamais vai falhar. Então, você fica de pé, estenda sua mão para cá. E você, menina dessa igreja, Deus está preparando, mudando o rumo da conferência profética. Você se prepara, já tem umas aí na escala e estão começando a trabalhar aí, vão crescer. Se obedecer a Deus, obedecer o chamado, vão crescendo. Eu estou começando a minha carreira e não quero parar, eu quero prosseguir para a glória de Deus. Nessa semana minha filha, Senhor, caiu de cama muito mal, quase hospital, mas ninguém que adoeceu nessa igreja esses 30 dias de abril precisou ir para a UPA, porque a mão do Senhor, revestido com a armadura de Deus agora, Senhor, usa a tua filha, ela vai falar o que o Senhor já falou no coração dela, e traga até nós, Senhor, e nós recebemos com alegria a palavra de Deus, a palavra de Deus. Queima os lábios dela, Senhor, e traz para nós, através da palavra, mãos limpas e coração puro, para a glória de Deus, em nome de Jesus. A primeira conferência evangelista Poliana, de muitas que virão por aí, pelo Brasil, pelo mundo, onde Deus quiser, para a glória de Deus. Eu estou profetizando no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E desculpa aí os gripados. Meu filho deu crise de sinusite e ela deu gripe, sei lá de quê. Misericórdia. Mas vai dar certo. Vamos vencendo. Vai molhando a garganta. Vamos para a palavra. A palavra de Deus é rio. A palavra de Deus
é vida, a palavra de Deus é cura, a palavra de Deus é repreensão, a palavra de Deus é ânimo, a palavra de Deus é vigor, a palavra de Deus é esperança, a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus. Como diz a pastora, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. A palavra do Senhor é maravilhosa. Vamos para o Salmo 24. O texto do nosso congresso esse ano está no Salmo 24. Não vamos perder a oportunidade de lê-lo inteiro. É pequeno, extremamente conhecido, mas graças a Deus. Mas à medida que a gente vai lendo a palavra e repetindo aquela mesma palavra, repetindo e repetindo, o Senhor fala conosco de várias formas maravilhosas. Salmos 24, a partir do versículo 1, diz: a terra e tudo o que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Pois sobre os mares ele edificou os alicerces da terra, e sobre as profundezas do oceano a estabeleceu. Quem pode subir o monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Somente os que têm mãos limpas e coração puro, que não se entregam aos ídolos e não juram em falso. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São esses os que te buscam e adoram em tua presença, ó Deus de Jacó. Abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor invencível nas batalhas. Abram-se, ó portões da cidade, abram-se, ó portais antigos, para que entre o Rei da Glória. Vamos dizer juntas? Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Aleluia. O tema proposto para nós pelo Espírito Santo nessa noite. Não está de noite, está de tarde. Nessa tarde, mãos limpas e coração puro. Como essa palavra, eu estava até comentando com a Flávia ontem, que quantas vezes a gente lê, às vezes, um texto, passa por cima daquele texto, passa por cima daquele texto, passa por cima daquele texto, e a gente não percebe algumas coisas minuciosas, né? E eu, particularmente, nunca olhei para esse texto dessa forma. De quem vai subir? Eu não estava nem preocupada com quem ia subir. Eu estava pensando só no abra-se, ó portais. E ficava fixada nessa parte do versículo. Mas o Senhor propôs para nós esse tema para este ano. Mãos limpas e coração puro. E é impossível, irmãs, nós falarmos a respeito de pureza sem nós revisitarmos o início de todas as coisas. Todas que estamos aqui sabemos, temos consciência, que lá no Gênesis está descrito para nós, na palavra do Senhor, que o Senhor fez o jardim do Éden perfeito. Adão, os animais, a sua esposa e também a serpente. Foi o Senhor que criou a serpente. O homem pecou, foi castigado juntamente com sua esposa e toda a humanidade juntamente com eles, como o apóstolo Paulo diz, que por causa da desobediência de um só homem, entrou o pecado no mundo e com o pecado entrou a morte. No decurso dos dias, nascem Caim e Abel, os dois filhos de Adão e Eva. A palavra do Senhor diz lá no capítulo 4 de Gênesis, que no decurso dos dias, Caim pegou algo lá, ele se tornou um homem do agronegócio, e ele pegou daquilo que ele fazia, algo para oferecer uma oferta ao Senhor. Abel era o homem do agro também, só que aí já era uma outra área. Ele era dono de gado, ele era pastor de ovelhas.
E a Bíblia diz que ele também retirou das primícias de tudo que ele tinha e fez uma oferta ao Senhor. Até então, tudo certo. Filho de crente, fazendo aquilo que os pais ensinaram. Servir a Deus com aquilo que eles têm. Só que aconteceu um probleminha. A palavra do Senhor diz que o Senhor recebeu Abel e a sua oferta, mas a Caim e a sua oferta ele rejeitou. E ali começou um grande problema. Na verdade, o problema começou no dia que Adão desobedeceu ao Senhor. Mas dentro dessa família, esse foi um grande problema. O Senhor recebeu a um e a sua oferta, e ao outro e a sua oferta ele não recebeu. Hebreus 11:4 diz: pela fé Abel ofereceu um sacrifício superior ao de Caim. E a pergunta que vem para nós é: por que Caim foi rejeitado e Abel foi aceito? O que tinha de diferente nessas duas ofertas? Porque nós estamos falando a respeito de mãos limpas. As mãos têm a ver com aquilo que eu faço, com aquilo que eu ofereço. Por que o Senhor recebeu algo da mão de um e rejeitou aquela coisa que veio da mão do outro? Eu já disse aqui na igreja algumas vezes que a gente já viu em alguns filmes o Caim chegando com aquele monte de fruta podre e aquele monte de coisa horrível, ou com mosca e tal. Eu não penso dessa forma, até porque a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que ele pegou do que ele tinha e levou e ofereceu uma oferta ao Senhor. Mas por que um foi aceito e o outro foi rejeitado? O que aconteceu? A questão, irmãs queridas, é que para Deus aceitar a nossa oferta, a nossa vida externa precisa ser compatível com a nossa vida interna. Mãos limpas, aquilo que eu ofereço. Coração puro, a minha intenção ao fazer alguma coisa. E é tão engraçado que eu fui ler em várias versões, em todas as versões falavam da mesma forma. O Senhor aceitou a um e a sua oferta. Primeiro o Senhor olhou para o coração de Abel e depois ele olhou para a sua oferta. Ele olhou para o coração de Caim e depois ele olhou para a sua oferta. O que importa para Deus não é o tamanho daquilo que eu faço. É com qual intenção eu estou fazendo. Tem que ser compatível o que a minha mão faz e o que o meu coração propõe. Por isso a oferta de um foi aceita e a oferta do outro foi rejeitada. O pastor Hernandes Dias Lopes diz assim: aquilo que eu ofereço a Deus com as minhas mãos precisa ser puro. Por quê? Porque a minha vida tem que ser uma só. Tem que ser compatível aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Eu sei que no mundo as pessoas falam, né? Tem costume de falar: faça o que eu faço e não faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Mas nós como cristãs não podemos viver dessa forma. As pessoas têm que ver em nós aquilo que a gente fala também nas nossas atitudes. Santo Agostinho diz: pregue o evangelho e, se necessário, use as palavras. O que significa isso? A minha vida prega muito mais do que a minha boca. E a minha vida também arranca muito mais sementes do que a minha boca. Então precisa ser compatível a nossa vida, aquilo que a minha mão entrega, aquilo que o meu coração faz. As nossas atitudes externas, elas nascem do nosso coração. Mateus 12, 34 e 35, o Senhor disse assim: Senhor Jesus, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há de abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Provérbios 27, 19 diz: como a água reflete o rosto, assim o coração do homem reflete quem a pessoa é.
Já esteve num lugar com a água assim paradinha e você chegar e conseguir ver seu reflexo na água, o nosso reflexo no espelho? O espelho não está criando uma imagem, é aquela pessoa que eu sou. E a palavra de Deus está dizendo que assim como a água reflete o rosto, assim o coração do homem reflete quem ele é. Então, quando Davi faz a pergunta, e ele mesmo responde, quem pode subir ao monte do Senhor? Porque Davi, ele começa falando da grandeza de Deus. A terra e tudo que nela há são do Senhor. Ele inicia falando do poder de Deus, da grandeza de Deus, da majestade de Deus. E aquele rapaz se depara com uma incógnita. Um Deus tão perfeito, tão puro, tão maravilhoso, quem pode subir ao monte do Senhor? E ele mesmo responde, aqueles que têm mãos limpas e têm coração puro. Davi quer dizer uma coisa só: sinceridade. Filho meu, dá-me o teu coração. É o que o Senhor pede para nós. Ele não fala, filho meu, dá-me o teu carro. Às vezes ele pode pedir, né? Ele quer o nosso coração. Mas da mesma forma como o Senhor se esvaziou e se entregou de forma inteira por nós, nós não podemos nos dar pela metade para o Senhor. Mãos limpas e coração puro tem a ver com coração, com mão, tem a ver com sinceridade. Aí fora as pessoas costumam dizer, mas o Senhor quer só o coração. Vem como estás, porque o Senhor quer só o coração. Pode vir realmente como estás, mas não fique como você chegou. Porque o Senhor é fonte de transformação. E a gente acabou de cantar, sem santidade ninguém verá o Senhor. E o Senhor não vai passar a mão na cabeça da gente para falar, tadinha, ela fez tanto por mim, ela limpou a igreja, ela lavou o chão, ela capinou lote, ela saiu para pregar. Sem santidade ninguém vai ver o Senhor. A regra é a mesma para todas nós. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Ezequiel. As mãos limpas, minhas queridas, tem a ver com a nossa conduta, com a forma como eu vivo, com a forma como eu me comporto, como as pessoas me conhecem na minha vizinhança, como as pessoas me conhecem na minha família, como meu marido me conhece, como a minha esposa, como a esposa do marido conhece a esposa, como os filhos nos conhecem, como os nossos pais nos conhecem, como o nosso amigo, aquele difícil da gente conviver no trabalho, como é que ele nos conhece? Mãos puras tem a ver com conduta. É aquilo que eu faço, é a forma com que eu vivo. E aqui em Ezequiel 36, no versículo 17, o Senhor fala assim ao profeta: filho meu, quando os israelitas viviam em sua própria terra, eles a profanaram com seu estilo de vida. Para mim, a sua conduta foi tão impura como o fluxo menstrual de uma mulher. E lá no 19 ele diz, eu os espalhei entre as nações para castigá-los por causa da sua... O que está na Bíblia das irmãs? Sim. Eu os espalhei entre as nações para castigá-los por causa... segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos. Na minha Bíblia está escrito segundo a sua conduta. É tudo a mesma coisa. Eu só queria saber como é que estava escrito aí na Bíblia de vocês. O Senhor castigou aquele povo porque a forma deles de viver desonrava o nome de Deus. Eles foram espalhados entre as nações, porque o Senhor queria castigá-los, porque a forma deles de viver desonrava o nome de Deus. O Senhor criou aquela nação para chamar aquele povo pelo seu próprio nome. E a forma de viver do povo. Gente, nós não estamos falando de dias extraordinários. Hoje é um dia extraordinário.
É um dia fora dos dias normais. É uma vez no ano que acontece isso aqui. Mas e o meu dia a dia? E o seu dia a dia? E o nosso dia a dia? Como é que nós estamos vivendo no nosso dia a dia? Se nós somos chamadas pelo nome do Senhor, a nossa conduta precisa honrar o nome de Deus. Nós não podemos profanar o nome do Senhor. E eu sei que profanar é uma palavra muito pesada, mas ela está aqui na Bíblia. E profanar nada mais é do que transgredir as regras sagradas. Se você pode fazer o bem e não faz, você comete pecado. Isso é profanação. Se mente ao invés de falar mentira, é profanação. Se engana, se rouba, se mata. Às vezes não mata fisicamente com a faca, mas aqui, ó. É a pior arma. Tiago fala que esse pequeno órgão chamado língua, ele bota fogo em uma floresta. Que a língua tanto abençoa quanto ela amaldiçoa. Que com a boca muitas vezes nós estamos na igreja cantando santo, poderoso. E quando a gente sai, a gente profana o nome do Senhor, falando mal umas das outras. Porque fulana não é do jeito que eu queria, e eu queria que fulana fosse do jeito que eu queria. Fulana não é amável, às vezes você também não é amável. Fulana não perdoa, às vezes você também não perdoa. Irmão, se nós olhássemos muito mais para os nossos pecados do que para o pecado do outro, a gente choraria todo dia em arrependimento, ao invés de gastar horas no WhatsApp falando mal umas das outras. Falando mal do chefe, falando mal do vizinho, ao invés de abençoar o amaldiçoadinho que joga lixo na nossa porta, que coloca som de madrugada, que não deixa a gente dormir, que estaciona o carro na minha vaga, eu preciso entrar e o filho do cão colocou o carro aqui, que eu já falei com essa criatura e ele está caçando, porque eu sou crente, mas eu não tenho sangue de barata. Não precisa ter sangue de barata, tem que ter o sangue de Cristo. E o sangue de Jesus Cristo fala que, ó, bateu desse lado, oferece o lado de cá. Ser crente é muito difícil, irmãs. O trem difícil é ser crente. Tem até um meme, um velhinho. Ele fala, agora eu arrumei um trem muito difícil para eu fazer. É um negócio de ser evangélico. Não sei se vocês já viram no Instagram. Quem segue Instagram, quem quer segue Facebook. Cada um com suas redes sociais. Você não pode nada. Você não pode beber, você não pode fumar, você não pode nada. O trem difícil é ser evangélico. Eu agora arrumei esse trem aí. E é difícil mesmo, irmãos. Porque evangelho de Jesus Cristo verdadeiro, não esse que está sendo misturado com esse monte de abobeira, de baboseira que a gente está vendo na internet. O evangelho de Jesus Cristo é evangelho de renúncia. Dia a dia, tome a sua cruz e segue-me. E a cruz não tem cheirinho de chocolate. A gente pode até fazer, né, na época da Páscoa, para alegrar os meninos, para não ter lá o ovinho, que não tem nada a ver com ele, com Páscoa. A gente pode fazer umas cruzinhas de chocolate no café da manhã, fazer aquela mesa bonita. Só que a cruz do dia a dia, da vida mesmo, ela não é doce. A de Jesus não foi. Ele disse, como pode o servo ser maior do que seu Senhor? Se o Senhor sofreu, irmãs, por que a gente não vai sofrer se a parte mais difícil Ele já fez? Eu preciso honrar Jesus com a minha boca. Eu preciso honrar Jesus com a minha forma de vestir. Eu preciso honrar Jesus lá na minha vizinhança, no meu prédio. Como é que me conhecem? Será que tem gente evitando pegar elevador comigo? Dar uma olhada assim no olho mágico. Ixi, fulano vai pegar, vou esperar o próximo. Fulano vai sair para passear com o cachorro. Fulano está saindo também. Ixi, espera aí, Totó. Espera aí, senta, Totó, senta. Espera a cobra sair. Crente, irmãs, com Bíblia embaixo do braço. E a conduta está profanando o nome de Deus. Santidade é uma coisa muito séria, irmãs. E eu sei que como é difícil, porque eu vivo aqui na minha carne. Sou humano igual a vocês. Eu estou simplesmente numa posição que o Senhor me colocou hoje de trazer o recado. Mas poderia ser qualquer uma das irmãs que ia ser difícil do mesmo jeito. Não tem hora não que vocês estão lendo a Bíblia. Tiago então, o tal do Provérbios. E Tiago, vou falar para você.
Na minha casa, a partir de hoje 31, né, termina maio, nós vamos começar Provérbios. Esse mês termina com 31, querido. Maio. É esse mesmo. Maio, vamos resumir, maio. Nós vamos ler Provérbios lá em casa. Já falei com meu marido, menino, vamos ler só um capítulo por dia, por favor. Porque, menina, a surra ali é forte. É lixa. Achou que doeu? Termina Provérbios e vai para Tiago. Que aí, menino, o resto de couro que a gente tem no corpo, ele vai. Mas é melhor chegar no céu sem um olho, sem uma perna. O Senhor disse, se o teu olho te faz pecar, arranca ele. Não é para a gente arrancar literalmente. O Senhor está dizendo para nós sermos radicais. Não dá para flertar com o pecado. Irmãs, não podemos flertar com o pecado. Porque olha aqui, irmãs, eu vou abrir aqui para vocês. Gênesis 4. Quando o Senhor foi falar com Caim, ele se irou grandemente porque o Senhor não aceitou a oferta dele. A Bíblia diz que ele se irou tão grandemente que decaiu-lhe o semblante. E o Senhor perguntou para ele no versículo 6. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. É simples. Mas se você não fizer, tome cuidado. Esse aqui eu vou falar para vocês, que eu passei umas 4 horas e eu ia nesse texto e eu voltava e eu falava, parece que eu nunca li isso aqui. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera e deseja controlá-lo. Como as irmãs, algumas, eu acho que a maioria sabe, a minha Bíblia é português e inglês. Aqui no meu inglesinho, diz que o pecado está agachado, na espreita, e ele quer dominá-lo. Mas cabe a você mostrar quem manda. Eu vou conseguir resistir o pecado? Sim. Porque senão Paulo não tinha dito, fazei, pois, morrer as obras da carne. É sozinha que a gente vai fazer? Não é, até porque nós não vamos conseguir, né? Eu estar com a minha unha hoje bem bonitinha, eu precisei de ajuda de alguém, porque eu não sei fazer unha. Male, joga uma base em cima. Então, para coisas que eu não sei, eu preciso da ajuda, né? Preciso que alguém faça por mim, não precisa? Se eu sei o que o Espírito Santo fala comigo, que eu preciso mudar na minha conduta, quem vai me ajudar é Ele. Senhor, eu quero ter mão limpa. Senhor, eu não quero ter uma conduta que profane o Teu nome. Irmãs, isso é muito sério. Este povo, diga a este povo, ó filho do homem, que este povo com a sua forma de viver profanou o meu nome. Irmãs, dói meu corpo, porque Deus é muito santo. Deus é muito grande, Deus é muito poderoso. A nossa vida corriqueira precisa adorar o Senhor. A nossa vida corriqueira precisa honrar o Senhor. Paulo diz em Colossenses 1, eu coloquei aqui do 8 ao 10, não vou ler, vou pegar só o finalzinho aqui, depois as irmãs que gostam de anotar, anote, leia, que é um texto maravilhoso. Colossenses 1, de 8 a 10, Paulo está dizendo, vivei de modo que honre o nome do Senhor. Vivei de modo que honre o nome do Senhor. A nossa vida do dia a dia não pode caminhar em desacordo com o Evangelho de Jesus Cristo. A não ser que o Evangelho que a gente sirva não seja o Evangelho de Jesus Cristo. Porque se for esse que a minha Bíblia fala, que a sua Bíblia fala, não dá para andar em desacordo.
Eu ouvi esses dias na internet, uma pessoa não era cristão, então a gente já não espera muita coisa do entendimento da palavra. Gente, vocês têm que entender que a Bíblia é para quem quer seguir a Bíblia. Se tem coisa lá na Bíblia que você não quer seguir, não segue só as coisas que você quer seguir. Menina, se fosse fácil assim, o tal do da outra face não ia dar não. Porque eu tenho sangue que sai pelos olhos aqui, ó. Se não for o Espírito Santo, eu garro um pela goela. Imagina? Senhor, o que eu quero? Deixa eu ver. Eu posso andar até uma milha. Agora, negócio de da outra face, dou não, Senhor. Dou não. Porque eu não tenho sangue de barata. Porque crente não é bobo. Crente é para lá de bobo. Nós somos ovelha e ovelha é boba. Boba, tão boba que ela só consegue ir para um lugar e voltar escutando a voz do seu pastor. Ela não anda sozinha. Chega pouco, tem visão embaçada, curta. E outra coisa, pode qualquer pessoa chamar que ela não vai. Já viram isso no Instagram, YouTube, sei lá onde foi que eu vi? O pessoal fazendo um teste lá. Tchururu, fazia o valo, e as ovelhinhas, ó, bé, bé, bé. A outra veio, fez um barulho, e as ovelhinhas, Quando o pastor daquelas ovelhas fez... Gente, ela fez um trem assim, nhec, nhec, sei lá, um negócio baixo, não foi um som alto. As bichinhas, olharam para trás e lá vem. Tunque, 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 tunque. Foi a coisa mais linda. Porque Jesus é o nosso pastor. E eu preciso ouvir o que o meu pastor está dizendo para mim hoje. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. É o que a palavra do Senhor nos diz. Nós precisamos abrir mão de nós mesmas e permitir que o Espírito Santo nos limpe. É muito bom a gente ter uma casa limpinha, cheirosa. Eu tinha o sonho de ter uma casa que as paredes fossem tudo branquinha, clarinha. Minha casa está lá, a coisa mais bonitinha. As paredes clarinhas. Eu ainda entro no meu banheiro e falo, oh meu Deus, como meu banheiro é bonitinho. Olha que gracinha. Parece que eu estou na casa de outra pessoa. Não, mas é minha. Só que o Senhor começou a falar comigo. Enquanto eu estava lá preocupada com a parede que sujou. Que é muito mais importante a limpeza daqui de dentro. Que eu poderia morar debaixo da ponte. Eu poderia morar debaixo de uma árvore. Mas o que importa para Deus é o que está aqui dentro, irmãs. Não é a roupa que a gente veste, não é o cabelo que a gente tem. Lidiane sempre vem com o cabelo assim, assado, maravilhosa. Íris está curto, está longo, está liso, está cacheado, ótimo, lindo. Mas isso não é para Deus não, isso é para nós. Porque para Deus é aqui, ó. Nós podemos ter tudo nesse mundo. Se a gente não tiver a aprovação do Senhor, a gente não tem nada, nós somos miseráveis. Eu estava assistindo uma série esses dias na Max, falando a respeito de um ator hollywoodiano muito famoso. Não estou me lembrando o nome dele aqui agora. Mas é a coisa mais escabrosa que eu já vi na minha vida a respeito de uma família. A família deles é milionária, a ponto do bisavô desse ator receber em festas o príncipe Charles, a princesa Diana. Ele almoçava com o presidente dos Estados Unidos, ele tinha acesso ao Kremlin lá na Rússia. Então era um cara extremamente rico e influente, mas a família dele é podre. É o pai que renega o filho. É o filho que deu tombo no pai. É o pai que ofereceu $1 milhão para que o filho vendesse a namorada para ele. Gente, é daí do diabo para baixo. Eu fiquei tão escandalizada com aquele trem. Eu falei, meu Deus, o que adianta? Esse povo está andando de Louis Vuitton, Balenciaga, Gucci, sei lá mais o que esse povo tem. Dinheiro, pode escolher o carro que ele quer andar naquele dia, dependendo do humor. Bolsa, deve ter uma casa só para ter bolsa e sapato. Tudo que o dinheiro compra, aquele povo tem, mas a família deles é destruída.
Porque eles não têm o que o dinheiro não compra: Jesus Cristo. E nós temos, irmãs. Por isso a nossa conduta não pode desonrar o nome de Deus. Somente o Espírito Santo é aquele que faz vir o entendimento do pecado. Ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Hoje nós temos aqui salvação. E como é que hoje eu, estando num lugar de privilégio que o Senhor me colocou, porque eu era inimiga, eu era pecadora, eu era perdida, o Senhor me coloca num lugar de privilégio como co-herdeira com Cristo, e eu vou viver uma vida de qualquer jeito? Não pode. Não podemos fazer isso. Deuteronômio 5. Deuteronômio 5, versículo 32 e 33 diz assim: Então Moisés disse ao povo: tenham o cuidado de obedecer a todos os mandamentos. Era parcialmente? Não. Todos os mandamentos do Senhor seu Deus, não se desviando deles em nada. Permaneçam no caminho do Senhor seu Deus. Ordenou que seguissem. Assim terão vida longa e plena na terra que em breve vocês possuirão. Para que nós possamos receber as bênçãos do Senhor, nós precisamos nos atentar aos mandamentos do Senhor e cumprir tudo. Não dá para ser metade, não dá para ser uma porção do Evangelho. Não dá para a gente ficar folheando, tentando achar que só promessa. Porque na mesma palavra que tem promessa, tem cobrança. Porque o Senhor não está interessado com ficar massageando o nosso ego, não, irmãs. Ai, Senhor, me vinga, porque o Senhor viu o que ela fez comigo. Ai, irmã, pelo amor de Deus, cresce. Amadurece. Quem pode fazer isso aqui é Débora. Vamos ser assim, vou deixar. Ainda estão na idade de poder. Tão novinha. Manu, Pedrinho, Natan, que são bebês, Lívia ali. Agora nós, irmãs. Quem aqui tem menos de 40? Menos de 40? Renata bateu da trave. Menos de 4. Tu tem menos de 40? É o quê, moço? Quem tem 30? 30 anos? Ah, Miriam! Dizendo a Miriam que tem 30 anos. De crente. Irmãos, eu acho que estamos aqui na casa dos seus beranos 40, aí subindo, né? Então, não, é 40 e lá vai Deus. Então, não temos mais aqui nenhuma bebezinha. Para a gente ter que ficar, para Deus ter que ficar, o Espírito Santo ter que ficar naquela educação positiva que está na moda hoje, que não pode falar não. Deus não tem negócio de educação positiva com Deus, não. Ele disse, quem comigo não ajunta, espalha. O dia que ele falou palavras duras, o povo picou a mula, os discípulos tudo assustados. O Senhor falou, vocês não querem ir embora também não? Vai! Aí o Pedrinho, né? Graças a Deus pelo Pedro. Para onde iremos, Senhor? Tá difícil aqui com o Senhor batendo. Imagina se a gente não tiver o Senhor. Para onde iremos, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Ele tem palavras de vida, irmãs. O pecado está sedento atrás de nós. A palavra do Senhor, o Senhor nos instruiu para orar, para jejuar, mas também para vigia, minha irmã, vigia tua boca, vigia tua língua, vigia teus pensamentos. Os pensamentos vêm, a gente não consegue controlar. Senhor, em nome de Jesus, coloca o capacete. Senhor, eu perdoo essa pessoa, meu Deus, que faz eu ficar aqui, ó. Nem durmo por causa de uma coisa que a pessoa falou comigo lá em 1499. Até hoje eu lembro, viu? Eu encontrei ela na rua, na padaria, eu lembrei tudo. Libera em nome de Jesus e siga.
a ficar doente. Às vezes a pessoa fica esperando uma doença física, mas tem as doenças emocionais que estão aí, ó, lapeando a gente, e às vezes a gente não sabe por quê. Coração que não perdoa. Natureza terrena só vai dar certo se a gente morrer todo dia, irmãs. Porque quantas pessoas estão dentro das igrejas e estão se perdendo? Quantas e quantas pessoas estão com o costume de ser crente? Bíblia debaixo do braço, roupa de crente, fala de crente, o caminho é só um. Não vai em boteco. Fulano bebeu. Eu não faço essas coisas, que eu sou santa. Só de estar julgando não é santa. Que a Bíblia diz para não julgar. Com a medida que a gente for medido, nós vamos ser medidos também. Nós medir, a gente vai ser medido também. É muito difícil, irmãs. É muito difícil. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, que é muito difícil. Só que com a ajuda do Senhor a gente consegue. Nós não estamos abandonados. Está só nesse mundo. O Espírito Santo está disponível para nos ajudar. O Espírito Santo está disponível para nos ensinar. O Espírito Santo foi soprado. O Senhor soprou e disse: recebam o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é para a gente usar o dia que a gente quer sentir um arrepio. Tem culto que a gente vai fazer que nós não vamos sentir nada. Nem um arrepiozinho. Já encosta aqui na pastora Marilza e na pastora Silva. Deixa eu ver que se o Senhor está dando uma visão aqui, um negócio e nada. Teve ou não teve, mãe? Dias a gente orando aqui nos 12 dias de oração. A mãe falou: irmãos, alguém teve alguma visão? Porque hoje eu não tive nada, não vi nada. Porque o Senhor não queria mostrar nada. Se Ele quisesse mostrar, Ele tinha mostrado. Só podemos vencer com a ajuda do Espírito Santo. Só que eu não posso usar o Espírito Santo e a hora que eu quero que a minha Eva ressuscite, eu falo: Espírito Santo, dá uma licença aqui de uns 5 minutos. Já volto, Senhor. Volta mais não, viu, filho? Volta mais não, tá? Porque a palavra do Senhor diz que de onde o Espírito Santo foi lá, limpou a casa, tirou aqueles demônios, vem 7 piores do que ele. Sansão estava lá achando-se o grandão, o bonitão, porque achou que podia brincar com o Espírito Santo. A palavra é clara quando ela diz que o Espírito Santo saiu de Sansão e ele nem notou. Sabe o dia que ele notou? O dia que ele falou: pode amarrar, vou jogar um povo chato. O Espírito Santo já tinha saído. Cuidado, irmãs. O Espírito Santo está nos alertando hoje. Cuidado. O pecado está agachado atrás da porta espreita. Doidinho para pegar a gente. Esse aqui é o leão da tribo de Judá. Mas a palavra do Senhor também compara o diabo a um leão faminto. Ao derredor, buscando a quem ele possa tragar. Aí Jesus pega e diz o quê? Não deis lugar ao diabo, porque se der, irmãs, ele não pede licença. Ele é sem educação. Ele entra com os 2 pezão no nosso peito, joga a gente no chão, que depois para levantar, haja lágrima no corpo. Então vamos ter cuidado, irmãs. Precisamos ser maleáveis ao ensino do Senhor. Salmos 25.
O versículo 8 diz assim: o Senhor é bom e justo, mostra o caminho correto aos que se desviam, guia os humildes na justiça e ensina-lhes no seu caminho. Enquanto a gente está caminhando, achando difícil ser crente, achando difícil permitir a mudança do Espírito Santo em nós, lutando para fazer morrer a nossa natureza terrena, o Espírito Santo está caminhando conosco. Ele não fica sentado assim, olhando e falando: ah lá, vai cair bem ali. Ih, olha lá. Não. A palavra está dizendo que Ele nos ensina no seu caminho. Então, Ele está comigo. Então, Ele está contigo. Tem um filme na Prime Video que chama Robô Selvagem. É uma animação, né? Infantil, né? E aí eu fui assistir com os meus meninos e eu achei tão interessante uma coisa lá, porque esse robô, ele foi feito para ajudar nas casas, né? Um robô. Como lá dos Jetsons, que tinha a robozinha lá para ajudar. Esses aspiradores, essas coisas que a gente tem na nossa casa, os robozinhos, para ajudar. E essa robô caiu numa floresta. Não sei se estava de navio, de avião, não sei. Sei que começa o filme já lá, a caixa dela quebrada e ela caída lá numa floresta. E a floresta tem o quê? Animais. E a bichinha querendo conversar: olá, meu nome é fulana de tal, eu estou aqui para ajudá-lo. E ninguém respondia, os animais faziam a correr. Ela não entendia os animais não a entendiam. Ela chegou no momento, a inteligência artificial chegou no momento que ela olhou e falou assim: eu preciso entrar no modo aprendizagem. E essa robô se fechou toda e ficou só observando tudo o que acontecia ao seu redor durante muito tempo, porque estava cheia de folha, de coisa de árvore. Então ela ficou muito tempo lá paradinha, só observando. E depois, quando ela terminou, apareceu a mensagem: modo de aprendizagem concluído. A partir daquele momento ela entendia os animais entendiam ela. Irmãs queridas, a gente precisa entrar no modo aprendizagem. A gente precisa calar a nossa boca grande e ouvir mais o Espírito Santo. Nós estamos muitas vezes tão cheias de razão que a gente não dá nem oportunidade do Espírito Santo falar para a gente que a gente está errada. Ô Senhor, você ouviu, né? Aquela fulana. Eu falei isso contigo, Senhor. Ô Senhor, o Senhor está vendo, né? O Senhor está vendo aqui como é que é esse negócio aqui, né? E passei há um tempão lá lavando louça e mastigando a pessoa com meus dentes de ferro, conversando com Jesus. Então eu estou orando, está tudo bem. O Senhor falou comigo assim: ela também é minha filha. Pá! Porque comigo ele é assim, curto e grosso. Irmãs queridas, às vezes a gente está mastigando pessoas que são filhos de Deus também, e Deus não tem filho predileto. Não é porque não perde um culto, porque dá dízimo todo mês, que a gente é melhor do que ninguém, não. Não é porque canta assim, canta assado, que o Senhor recebe a adoração minha e não aceita da outra, não. Ele não tem filho predileto. O filho único que ele gerou, ele botou para ser moído. O pai ao pai precisou moê-lo. E a gente não quer ser moída, então a gente não quer ser igual a Jesus. Porque o problema, irmãs queridas, é que quando Adão pecou, que entrou no pecado do mundo, e com o pecado a morte, toda a humanidade pecou a partir dali. Aí vem Davi e fala assim que a sua mãe já o concebeu em pecado, a gente já nasce pecador, irmãs. A um determinado tempo não tem-se consciência, depois vem a consciência, mas a todos nós somos pecadores. E todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Então a gente precisa entrar nesse modo aprendizado. Tá tudo de cabeça para baixo. Você ora, o trem piora. Eu pedi, o Senhor fez para outro, mas não fez para mim. Por que acontece? Entra no modo aprendizado.
Porque quem está nos ensinando não é um qualquer, é o Espírito Santo de Deus. Mas eu vou enviar para vocês um outro Consolador. É o próprio Deus morando aqui na gente. E às vezes a gente quer falar junto com Ele. Na minha família nós temos esse defeito. E aí a gente precisou entrar no modo aprendizagem. A gente fala todo mundo ao mesmo tempo, todo mundo se entende e está tudo ok. Agora tem gente que chega que fica assim, não sabe se olha para mim, se olha para a mãe, se olha para a Flávia, e é dia e dá aquela confusão, e menino, e papagaio, e cachorro, e... que parece mais que é um maremoto que está acontecendo ali. O trem é doido. Quem chega de fora fica doido. A gente entende tudo. Tanto que depois a gente, pois é, menina, aquele negócio que você estava falando, mas a pessoa nem estava falando comigo, mas aqui, ó, o ouvido já está... A mãe está dizendo, resumindo, a gente não tem educação, não tem mesmo. Mas a gente se respeita até com a nossa falta de educação. E às vezes a gente quer falar junto com o Senhor, a gente quer agir junto com o Senhor. E a Bíblia está aqui falando para a gente tudo o que aconteceu com pessoas que quiseram fazer coisas junto com o Senhor. Não quiseram esperar pelo Senhor, deu ruim em todas as vezes. Então, minhas queridas, se nós queremos mãos limpas, e mão tem a ver com a minha forma de viver, aquilo que eu faço, a forma como eu vivo, a minha conduta, eu preciso me silenciar mais e aguçar muito mais o meu ouvido, para que eu aprenda do Senhor. Ensina-me os teus caminhos, Senhor, para que eu viva segundo a tua verdade. Está escrito em Salmos 86, 11. Ensina-me, Senhor, os teus caminhos, para que eu viva segundo a tua verdade. Não é a minha verdade, Senhor. Deus, a minha verdade seria para cá, mas é a tua verdade que eu quero. E a segunda parte desse versículo diz: concede-me pureza de coração, para que eu honre o teu nome. Vou ler de novo, irmãs. Ensina-me os teus caminhos, Senhor, para que eu viva segundo a tua vontade. Concede-me pureza de coração, para que eu honre o teu nome. Isso nos leva para a segunda parte, que é o coração puro. E nós precisamos partir deste porto. Vamos dizer que nós estamos num navio, chegamos num porto, naufragamos. Naufragamos não, né? Atracamos. Ai, dá uma respirada aí, pega um arzinho, entra no barco de novo e vamos embora. Vamos arpar. Nós precisamos arpar deste porto com uma coisa em mente. Somente Deus pode produzir em nós um coração puro. Certa feita, um rapaz chegou em Jesus e disse: bom mestre. E ele disse: por que você me chama de bom? Bom só tem um. E quem disse foi o próprio Jesus. O nosso coração é desesperadamente mau, Jeremias fala. Desesperadamente enganoso. Eu sei que muitas vezes a gente se coloca em alta conta. A gente se olha no espelho e a gente se elogia com o narcisismo que a gente tem em nós. E a gente se acha demais da conta. Mas o nosso coração é terrivelmente mau. E se não for o Senhor, nós não teremos esse coração puro. Salmo 51, 10, o salmista disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro. No Salmo 86, aqui em cima que a gente leu, a parte B diz: concede-me pureza de coração para que eu honre o teu nome. Por que você quer um coração puro, irmã? Quando eu peço alguma coisa para alguém, eu tenho um objetivo. Fulano, eu estou precisando que você me envie o nome daquele médico dermatologista que está fazendo sua pele. Menina, você está linda. Qual é meu objetivo? Ficar com a pele linda.
Quando eu peço alguma coisa para Deus, eu tenho também um objetivo. E a pergunta que fica para nós hoje: por que vocês estão querendo um coração puro? Davi tinha um objetivo muito claro, e a intenção dele era honrar a Deus. Tem que ser esse objetivo, irmãos, porque se não for, não vai dar certo. O Senhor não vai criar em nós. A própria palavra do Senhor diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastarem em vossos próprios deleites. Ah, Senhor, como eu queria cantar. Para quem? Ai, como eu queria saber pregar. Por quê? Ai, como eu queria ser daquela pessoa que pega o microfone e o Senhor mostra. Por quê? Coração tem a ver com intenção. Se a minha mão tem a ver com aquilo que eu faço, com a forma como eu vivo, meu coração está ligado à minha intenção. Qual era a intenção de Davi ao pedir a Deus um coração puro? Para que eu honre o teu nome. E o fim do homem é a honra de Deus, é a glória de Deus. Nós precisamos entender isso, irmãs. Se nós estamos dentro da igreja fazendo o trabalho de Deus por partidarismo, por vanglória, para mostrar que quando eu faço é melhor do que quando a outra fez, pare de fazer hoje. Para de fazer, senta no banco e fica quieta, porque o Senhor não está recebendo sua oferta. Poliane, como é que você pode dizer isso? Volta lá em Gênesis 4. Ele não recebeu a Caim e a sua oferta. Por quê? Porque a intenção de Caim era ser melhor do que seu irmão Abel. A intenção de Caim era rixar com seu irmão Abel. 1 João 3,12 diz que Caim era do maligno. Irmãs, em nome de Jesus, anote esse versículo. 1 João 3,12. Que diz que Caim era do maligno. Mas ele era filho de crente. Ele fazia as ofertas direitinho. Ele tirava o dízimo. Se tivesse um templo, ele ia no templo. Ele falava o crentez dele fluente. Na boca dele não tinha palavrão. No carro dele não tinha música mundana. Parecia perfeito, mas o Senhor o rejeitou. Quando Samuel foi ungir um novo rei, ele chegou e olhou para Eliabe e falou: opa, é este aqui. Eliabe grandão, aquela coisa mais bonitona, porque Saul era um homem grande. A Bíblia diz que ele passava os seus irmãos do ombro para cima, então ele era um homão grandão. Aí Samuel vai ungir um novo rei, chega, se depara com Eliabe e fala: eis aí, tá aí, olha que belezura, olha que menino bonito, grandão. Olha essa barba, que coisa mais linda. Olha as roupas desse menino. Gente, é ele mesmo. E o Senhor falou: ô meu filho, vou contar uns negócios aqui para você. O homem atenta para a aparência, mas eu olho o coração. E eu olho para o coração e eu o rejeitei. Por isso que eu estou dizendo. Se estamos dentro da igreja fazendo coisas que não seja para o fim único da honra de Deus, pare de fazer. Ou então mude o coração. Porque o Senhor não está recebendo. Há anos atrás eu passei por uma situação, irmãs. Eu cantava no congresso. Chegou um momento de uma mudança no congresso. A forma como a mudança aconteceu na equipe de louvor não me agradou. Não gostei. Hoje todo mundo vai saber que eu não gostei. Sabe como? Vai ficar todo mundo em pé e eu vou ficar sentada. Todo mundo vai ver com a minha atitude, a minha linguagem corporal hoje vai mostrar que eu não gostei. E eu fiquei sentada. Na hora que o William deu a primeira xilingada no violão. O Espírito Santo me perguntou:
O lugar para você importa? Pá! Na minha cara. Em cima ou embaixo? Para você importa? Você está com o microfone ou com a vassoura? Para você importa? Você está no lugar de destaque ou no lugar escondido? Para você importa, Poliane? Foi isso que ele falou para mim. E ali eu tive que tomar uma atitude, que eu falei, eu não estou doida de virar aqui e falar, importa sim, porque fizeram isso, o senhor não está vendo, não? Eu, que sou besta? Falei, não importa, Senhor, fiquei em pé na hora. E eu falei, nunca mais eu sento. Nunca mais, Senhor, vou pegar o microfone com outro fim que não seja para a glória do Senhor. Se as pessoas estão me olhando fazer, me julgando, está fazendo para se aparecer, o problema é da pessoa. Eu sei que é o que está aqui, que está ali, que ele sabe o que tem aqui, que nós sabemos tudo. Nós dois. Irmã, se nós não tivermos a intenção no lugar certo, nós vamos chegar naquele grande dia e vamos ouvir, afasta de mim porque eu não te conheço. Jesus disse que vai acontecer isso, não é com ímpio, é com crente, até porque a Bíblia é para crente, porque se ela fosse para ímpio, o ímpio estava lendo. O Senhor disse, vai ter aqueles que vão chegar lá e falar, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome curamos, em teu nome, Senhor. Apartai-vos de mim, porque eu nem te conheço. E eu não quero que um trem desse aconteça comigo de jeito nenhum. Eu deixo ele esfregar minha cara nesse chão aqui para me limpar se for preciso. O único fim, o único objetivo do nosso coração é a honra de Deus. É a glória de Deus, é fazer o trabalho crescer, é fazer a obra avançar, é ir para frente, para frente, para frente. Ah, escutei uma crítica aqui, problema é teu, cala-te, Satanás, e vai, escutei outra ali, levantou, cala-te, Satanás, porque eu tenho o objetivo certo. Parar de mimimi, parar de fazer a obra de Deus, porque fulana me olhou, pelo amor de Deus, o Senhor está às portas para voltar. Não dá tempo mais da gente brincar de crente, não dá tempo mais de brincar de santidade, parece que é, mas não é. Caim parecia que era, mas não era, irmãs. Até o dia que o Senhor o rejeitou. Será que aquela foi a única oferta que ele fez? Com certeza não. Aquela não foi a única oferta que ele fez. Mas a intenção do coração dele estava errada. E nós precisamos nos perguntar hoje, por que eu vivo como eu vivo? Por que eu faço para Deus o que eu faço? Por quê? Senhor, Espírito Santo, me ajuda, eu estou num dilema. Crente tem que viver em dilema. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou? Meu Deus, eu falei aquele negócio. Oh, meu pai, eu achei que eu já estava curada daquele problema ali. Lá vai eu cair no meu buraco. Oh, meu Deus, me ajuda. A gente não pode folgar, não, relaxar, esperar só alguém, guiando o barquinho, não. A gente está na frente de batalha. A gente está na frente da guerra. As irmãs sabem que lá nos teatros da Grécia Antiga, os homens interpretavam todos os papéis. Para isso, eles usavam máscaras. Depois, mais para frente, o tempo foi passando, foi aparecendo a questão de maquiagem e tal. Mas, neste ponto da história, eles usavam máscaras. As mulheres, como não eram consideradas cidadãs, elas não podiam interpretar nenhum papel. Elas não podiam fazer nada, né? A não ser ter menino, limpar a casa e ficar calada. E aí aqueles homens colocavam máscaras e representavam personagens femininas. Quem olhava parecia que era mulher. O jeitinho de andar era de mulher. A voz era de mulher. O jeito era de mulher. Mas era um homem. E nós precisamos tomar cuidado com o parece, mas não é. A nossa máscara que a gente pega ela da gaveta no domingo de manhã, ou que seja 5h30, coloca na cara, vem para a igreja, interpreta direitinho o papel, volta para casa, bota ela na gaveta e já começa a xingar o marido, os filhos, o vizinho, olha aquele endemoniado ali, ó. Tem gente que não sai nem do estacionamento e já está pegando a máscara e botando no bolso. A gente não pode interpretar papel de crente. Nós precisamos ser crente. Porque o Senhor vem buscar uma noiva imaculada.
Nós estamos falando de pureza de mão, pureza de coração, forma de viver que honre o Senhor. E não é também, querida, só em relação ao Senhor não, tá? É em relação ao nosso próximo também. A forma como eu trato o outro importa para Deus e muito. Tanto que ele disse, resumiu os 10 mandamentos em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a tua alma. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a forma como eu me comporto com o outro também conta. A intenção que eu tenho para com o outro conta também. Então, se a nossa intenção não tem sido assim, aquela coisa que possa se dizer, puxa, que coisa linda de se ver, o Espírito Santo está aqui hoje para purificar o nosso coração e fazer com que a gente saia daqui mulher nova, mulher madura, mulher forte, mulher que não fica, que tudo parece manteiga derretida na panela. Gente, não dá tempo para isso mais não, vamos embora. Nós já somos crentes aí, tem mais de 20 anos, 30 anos, nós somos bebê de igreja, mas não. A gente conhece a Bíblia. Não dá para ficar... Não dá mais não, gente. Porque enquanto a gente perde tempo com ninharia, Satanás está destruindo a nossa casa. Está roubando os nossos filhos, marido, primo, parente, o vizinho. E às vezes usando eu e você para fazer com que aquela pessoa olhe e fale, eu não quero ser crente. Olha o estilo daquela ali. Olha a boca suja que ela tem. Olha o jeito que ela trata os outros. Eu ser crente para quê? Prefiro ser do diabo. Infelizmente, irmãs, eu já escutei isso aqui com esse ouvido que a terra há de comer um dia. Nós precisamos abrir a palavra mais uma vez. Vamos abrir em Lucas. Lucas 11, 37 ao 46. Lucas 11. Do 37, cadê meu 37? Cadê meu 37? Achei. Do 37. Quando Jesus terminou de falar, um dos fariseus o convidou para comer em sua casa. Ele foi e tomou lugar à mesa. Seu anfitrião ficou surpreso por ele não realizar primeiro a cerimônia de lavar as mãos, como era costume entre os judeus. Então o Senhor lhe disse, vocês, fariseus, têm o cuidado de limpar o exterior do copo e do prato, mas estão sujos por dentro, cheios de ganância e perversidade. Tolos, acaso Deus não fez tanto o interior como o exterior? Portanto, limpem o interior, dando ofertas aos necessitados e ficarão limpos por completo. Que aflição os espera, fariseus? Vocês têm o cuidado de dar o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as ervas, mas negligenciam a justiça e o amor de Deus. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Que aflição os espera, fariseus? Pois gostam de sentar-se nos lugares de honra nas sinagogas e de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças. Sim, que aflição os espera? Pois são como túmulos escondidos. As pessoas passam por cima deles sem saber onde estão pisando. Então, um especialista da lei disse, mestre, o Senhor insultou também a nós com o que acabou de dizer. Jesus respondeu, sim, que aflição também os espera, especialistas da lei, pois oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar os seus fardos. O que Jesus está falando aqui, irmãos? De fora, parecia que era, né? Eles eram obcecados por pureza cerimonial. Se nós lermos Levítico, nós vamos ver que quem instituiu essa questão de pureza cerimonial foi o próprio Senhor. Só que eles estavam agora dando muito mais importância para aquilo que estava do lado de fora e se esquecendo do lado de dentro. O lado de fora não vai para o céu. Se falecer antes de Jesus voltar e for cremado, o fogo vai queimar. Se for enterrado, a terra vai dar conta.
Se caiu na água, o mar vai dar conta. Ou seja, essa carcaça não vai para o céu. O que importa para Deus não é o nosso exterior. Ele chegou a chamar esse povo de sepulcro caiado. Eles tinham prazer de ser notados, aplaudidos, elogiados, admirados, invejados. Colocavam sobre os outros um peso que nem eles davam conta de carregar. Parecia que estava fazendo tudo certo, até que Jesus veio e disse: grande aflição os espera. Porque naqueles homens não houve arrependimento. Para que a gente tenha um coração puro, a gente precisa se arrepender, irmãs. Nos arrepender dos nossos maus caminhos. Como eu disse, eu repito, a Bíblia é para crente. A Bíblia é para mim. A Bíblia é para cada uma das irmãs que estão aqui. E lá na palavra do Senhor está dizendo que nós precisamos abandonar o mau caminho. Eu não faço nada direito? Faz. Mas ainda tem alguma coisa que a gente não está fazendo certa, senão o Senhor não tinha orientado a pastora para a gente pensar nesse tema doloroso e difícil. Tinha falado a respeito de cura, de salvação, de transformação. Só que o Senhor não está preocupado em massagear o nosso ego e ver a gente caminhando a passos largos para abraçar o capeta. O Senhor nos quer no céu. Ele disse: eu estou indo e eu vou lá preparar lugar. E quando eu preparar lugar, eu mesmo voltarei e buscarei vocês. Sabe por quê? Porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Queridas irmãs, nós precisamos dessa pureza de coração. A palavra do Senhor em Jeremias 17:10, o próprio Senhor diz: eu, o Senhor, examino os corações e provo os pensamentos. Sem pureza de coração, meu culto é vão. Sem pureza de coração, meu dízimo é vão. Sem pureza de coração, meu jejum é apenas um período que eu estou passando fome. Porque não adianta fazer jejum, jejum não muda Deus, jejum é para mudar quem eu sou. A gente jejua mostrando para Deus que a gente está quebrantado diante dEle, buscando dEle algo, mas aquilo que Ele tem para nós, Ele já estipulou antes da gente pensar em fazer o jejum. Então o pensamento dEle não mudou quando Ele me abençoou, não foi meu jejum, gente. Porque se o que eu faço me trouxesse algum benefício, para que Jesus Cristo ia vir ser cuspido na cara? Para que ele ia vir ser esbofeteado na cara? Para que ele, sendo a verdade, ia vir ser chamado de mentiroso, se eu consigo fazer? Pai, o senhor está falando aí para eu ir, né? A quem enviarei? Quem há de por nós? Então disse eu. Isso está falando a respeito de Jesus. Eis-me aqui, envia-me a mim. Sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecado. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E o nosso Jesus Cristo derramou até a última gota de sangue, sendo amaldiçoado no madeiro, irmãs. Para a gente achar que para mudar isso é muito difícil, Senhor, eu nasci assim, Senhor. Dá para mudar, querida. Precisa morrer assim não, Poliane. Seu nome não é Gabriela. Se tiver alguma Gabriela, me desculpe. A música da Gabriela. Eu nasci assim, me criei assim, vou ser sempre assim. Gabriela. Está repreendida essa Gabriela. Porque no lugar da Eva, agora a gente vai botar uma Gabriela? Não, gente. O Senhor Jesus está aqui hoje para mudar o nosso coração. Mas a gente precisa desejar essa pureza de coração. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Mas a nossa natureza ainda é caída. A gente precisa batalhar. Não dá para achar que eu fiz alguma coisa para Deus e as pessoas foram abençoadas. Agora eu posso relaxar. Não relaxa não, filha.
Faça como Neemias, coma com a espada na mão. Tome banho com o escudo na mão. Lembra lá na reconstrução do templo, do muro? Que o povo comia preparado para a guerra. Sanbalate e os outros lá rodeando igual o leão, buscando a quem ele pudesse tragar. E ele preparado para a guerra. Não relaxa não, porque a gente ainda não chegou no lugar de descanso. É guerra mesmo, é batalha mesmo. O trem é feio mesmo. Mas nós temos Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, aquele que venceu todas as coisas na cruz do Calvário, irmãos. Dá para mudar, dá para ser diferente, dá para ter o coração limpo. E como é que eu consigo ter esse coração limpo? A resposta está aqui. A minha é bem bonitinha, né? Cheia de frozinha. Mas não importa se a capa é preta, se ela é branca, se ela está em espanhol, em inglês, em francês, sei lá quantas línguas que vocês falem. Se é Bíblia infantil, se é Bíblia de adulto, se é letra que você já tem que ler desse tamanho, porque o negócio já está feio. Se é Bíblia no celular, se é Bíblia no tablet, não importa. A resposta para termos um coração puro está na palavra. Salmo 119 diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha, eu guardei a palavra e eu não pequei, venci esse dia. Senhor, vamos para o próximo nível. Amanhã vai ser um pouquinho mais difícil que hoje, mas estou me preparando. Acorda, levanta, dá aquela preparada e fala: Senhor, me ajuda, que hoje eu tenho uma batalha para vencer. Haja! Quem já está com dor aí nos negócios, dá um pulo um pouco mais baixo. Mas não acorda se arrastando da cama não, irmã. Já acorda falando: vambora! Porque eu vou guardar a palavra do Senhor no meu coração e eu não vou pecar contra o Senhor. Esse dia de hoje eu tirei para não pecar contra o Senhor. Não tem uns objetivos que a gente faz? Eu quero emagrecer 5 quilos essa semana. Aí passa a alface e gelo. E não consegue. Consegue. João 17, Jesus orando, ele diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olha que beleza. Nós temos Jesus, irmãs. Para nós sermos puros e sinceros, irmãos, nós precisamos ser lavados pela palavra, nos deixar ser instruídos pelo Espírito Santo. A gente tem tudo ao nosso favor, a gente está com a faca e o queijo na mão. A gente tem o mamão e o açúcar, o garfo e o prato e a boca. Está tudo ao nosso favor, irmãs. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu fui chamada, vocês foram chamadas. Então todas as coisas vão cooperar para o bem. Eu sei que tem dia, irmã, que a gente não quer levantar da cama, que se a gente pudesse, a gente fechava a porta, fechava a cortina, não queria nem ver se estava de dia ou se estava de noite. Porque está com luta, está com guerra. Em tempos de guerra nunca para de lutar. É isso que a Ludmila falou para nós. E ela falou inspirada pelo Espírito Santo. Porque a vida é uma batalha. Está difícil vencer sozinha, peça ajuda. Peça ajuda ao Senhor. Peça ajuda ao irmão de oração. Peça ajuda à pastora. Peça ajuda ao pastor. Peça ajuda. Grite. O Senhor fala que a palavra do Senhor diz... Quando o salmista precisou, ele gritou por socorro. E o Senhor ouviu. A gente não pode esquecer que a gente já tem aquele que já venceu, irmãs. E ficar se comportando como se a gente ainda tivesse que vencer, não tem não. Jesus venceu todas as coisas e em Cristo somos mais que vencedores. Só que se eu não tiver o conhecimento disso aqui, irmãs, não dá para vencer não. Não dá para vencer com a Bíblia aberta no Salmo 91, lá tomando poeira, no Salmo 23, tomando poeira aberta na sala como um amuleto. Bíblia não é amuleto, Bíblia é comida. Comida, é bebida, é cura, é transformação, é a palavra de Deus pura e verdadeira que Ele deixou para nós. Então dá para vencer, irmãs. Dá sim para mudar a nossa conduta e ter mão limpa.
Dá sim para permitir que o Espírito Santo me instrua, me ensine e produza em mim um coração puro. Somente o Senhor consegue. Ezequiel 11, 19 e 20, o Senhor diz: e lhes darei um coração e um espírito novo porei dentro deles, removerei o seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que obedeçam os meus decretos e os meus estatutos e os cumpram. Então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Oh, coisa linda! Oh, maravilha do Senhor! Oh, maravilha do Senhor! No capítulo 36, o versículo 26, o Senhor repete novamente isso. Vou tirar o coração de pedra, vou dar um coração de carne, e aí ele acrescenta mais umas coisinhas. No versículo 29 ele fala: eu os livrarei da sua impureza. Outro em bom. No 30, darei colheitas fartas e árvores frutíferas. No 35, a terra que antes estava abandonada agora será como o jardim do Éden. No 37, ele, o Senhor, estará disposto a ouvir a oração do seu povo. Coração puro é coração que se arrepende, arrependeu hoje, arrepende amanhã de novo, e arrepende de novo, e arrepende de novo, até que a gente alcance a estatura de varoa perfeita, e a gente tenha o privilégio de encontrar o nosso Senhor. Porque é com esse objetivo que nós vivemos. Nós precisamos da regeneração de Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo foi absolutamente limpo. Então somente Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, tem o poder para nos limpar, para nos dar mão limpa, para nos dar coração puro, para tirar dos nossos lábios a mentira, para tirar da nossa boca o engano, para tirar do nosso coração a arrogância, a inveja, todas as coisas que são obras da carne. Só o Senhor tem este poder. E Ele está dizendo para nós na sua palavra: eu vou tirar o coração ruim, e eu vou dar um coração bom. Eu vou tirar o coração de pedra, vou colocar um coração de carne, e eles me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. Aleluia! Aleluia, irmãs! E para nós finalizarmos, irmãs, eu aprendi nesses dias aí entre tosses, trosses, estudos, viva, morta, fraca, eu aprendi que os Salmos 22, 23 e 24 são uma trilogia. Os 3 salmos foram escritos por Davi. E trilogia são 3 obras que elas tenham em comum a sua essência. Elas querem falar de uma coisa só. O Salmo 22, 23 e 24 fala de uma coisa só: Jesus Cristo. Quando o salmista, lá no Salmo 22, ele fala a respeito da morte de Cristo, ele está descrevendo o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, lá em João 10, 11. Ele já começa falando: Eli, Eli, lama sabactani. Deus meu, por que me desamparaste? Deus desamparou Jesus para que hoje a gente não fosse desamparada. Todo o sofrimento de Jesus Cristo na cruz foi para que hoje a gente tivesse esperança, irmãs. Foi para que a gente tivesse vida. Foi para que o enfermo tivesse cura. Foi para que o cansado fosse restaurado na sua força e tenha vigor como águia. O Salmo 23, ele vai falar a respeito do grande pastor das ovelhas, como está em Hebreus 13, 20. Jesus, o grande pastor, aquele que vive para as suas ovelhas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos. Ele me guia a águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. E ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque o grande pastor está comigo.
E o Salmo 24, irmãs, vai retratar aquilo que a gente tanto quer, o retorno triunfal de Jesus Cristo. Quando nós lemos aqui na palavra falando, abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas guerras. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Nós vamos estar, irmãs, na marcha vitoriosa do nosso grande Rei. Se nós tivermos mãos limpas, se nós tivermos o coração puro, se a gente permitir que o Espírito Santo nos amasse, nos quebre, nos lixe, nos limpe. Subirá o monte do Senhor aquele que tem mão limpa e coração puro. Quem poderá permanecer no seu santo lugar? Aquele que tem mão limpa e aquele que tem coração puro. E para todas nós que estamos dispostas a permitir que o Senhor nos mude, que o Senhor nos limpe, nos transforme em pessoas parecidas com Jesus Cristo, nós vamos ver o que o apóstolo João viu e relatou em Apocalipse 5, 13 e 14. E ouvi toda criatura do céu e na terra e debaixo da terra, e que está o mar, e todas as coisas que nele há de ser, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, honra, glória, poder para todos sempre. E os 4 seres viventes disseram: amém! Amém! Nós somos filhos, nós somos filhas, e nós queremos, Senhor, aquele glorioso dia entrar no reino, Senhor, reino celestial. Aleluia, aleluia. Reino celestial, aleluia. O Senhor disse: coração puro, mãos limpas. Profetizamos durante 30 dias: dá-me, Senhor, mãos limpas, dá-me coração puro. Vamos profetizar o resto dos nossos dias na face da terra. Dá-nos, Senhor, coração limpo, mão limpa, coração puro para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Pastora Marilza, vem fazer a ministração da senhora. E aleluia, Jesus. Toda glória seja dada ao Senhor. 17 anos, Deus levantou essa amiga, essa Maria adoradora, para estar comigo aqui, conosco, durante todos esses